Meus amados, a paz do Senhor. Por favor, podem sentar-se. Tem um hino que diz assim: não ligue se agora eu chorar. Eu quero dizer a vocês da minha alegria, da minha satisfação de poder estar aqui. É, na verdade, um sonho realizado. Há muito que eu dizia a Deus que um dia gostaria de estar junto com Abel, junto com meu irmão Itamar. Na verdade, a bondade de Deus. É a bondade de Deus estarmos aqui hoje. Antes de ministrar, devo dizer que volto realizado. Tudo que tenho visto, no que diz respeito a Abel, Priscila e a igreja do Senhor aqui nessa cidade. Parabéns por tudo, vocês estão no caminho certo. É claro que eu dizia a Abel hoje, a gente sempre está buscando melhorar. A melhora em nossa vida é uma busca incessante. Mas, principalmente no que diz respeito a Abel, eu estou feliz, meu sobrinho, né? Muito feliz. Parabéns a você e a sua esposa. Graças a Deus por isso. No que diz respeito a Itamar, não precisa comentar, né, velho? É muito bom ser irmão de Itamar. Eu estou muito feliz. Socorro, essa parceira, amiga, eu até disse para ela quando cheguei, tu ficou mais bonita, né? Tá mais bonita, tá. Bom, amados, eu pedi ao Senhor que me desse algo para dizer a vocês, e o Senhor me orientou a falar sobre adoração. Onde estão os adoradores? Estão aqui? Vieram? Parabéns. Abra sua Bíblia, por favor. Livro do Êxodo. O capítulo é o de número 30. Êxodo, capítulo 30, versículos 8, 9 e 10. Que diz assim, na minha tradução: e acendendo Arão as lâmpadas à tarde, o queimará. Este será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta estranha, nem holocausto, nem oferta, nem tampouco derramareis sobre ele libações. E uma vez no ano, Arão fará expiação sobre as pontas do altar com o sangue do sacrifício das expiações. Uma vez no ano, fará expiação sobre ele pelas vossas gerações. Santíssimo é ao Senhor. Versículo 10, li até o versículo 10. No livro do Gênesis, no capítulo 22, o versículo de número 5. A expressão bíblica é a seguinte: Gênesis 22, versículo 4. Digo 5. Eu ainda estou em Êxodo. Deixa eu chegar em Gênesis. Vinte e dois. Assim diz a palavra. E disse Abraão a seu moço: ficai-vos aqui com o jumento,
e eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos a vós. Amém? Meus queridos, nós estamos, eu não tenho dúvida, e acredito que vocês também não, nós estamos vivendo os momentos finais aqui na terra. O que eu quero dizer? Jesus está voltando. Quem concorda comigo? Nessa volta de Jesus, nós estamos vivendo momentos de muita mudança. E mudanças que às vezes fogem daquilo que a Bíblia Sagrada nos ensina. Uma dessas mudanças que eu percebo é exatamente no quesito adoração. Nós estamos vivendo um momento em que as pessoas perderam o foco no que diz respeito principalmente à adoração a Deus. E permitam-me dizer aqui, o que muita gente hoje está chamando de adoração, eu chamo de entretenimento. Por que, pastor Cleudmar? Eu não quero pedir perdão, talvez até desculpa a vocês, mas esse é o meu jeito de ver e acredito que vocês vão absorver. O adorador, ele não pode ser de qualquer jeito, não pode ser qualquer um. E eu percebo hoje que em alguns lugares, em muitos lugares, o adorador não é aquilo que precisa ser. Para mim, um adorador, ele precisa ser santo. Alguém concorda comigo? Diz amém? Eu não posso entender alguém que não anda em santidade e abrir a boca e dizer, eu sou adorador. O nosso Deus, ele não aceita adoração falsa. Não é assim? Então eu percebo hoje que as pessoas vivem e adoram de toda maneira. E não é assim que se faz. A Bíblia não nos dá esse caminho. Eu quero adorar, eu preciso adorar, mas eu preciso buscar o caminho da santidade, da comunhão e de um bom relacionamento com Deus. Aí a adoração sobe. Aí Deus recebe essa adoração. A real adoração a Deus, isto é, a adoração da qual Deus se agrada, é exatamente, irmão, aquela adoração que chega à presença de Deus como cheiro suave. Deus recebe e retribui. Essa é a verdadeira oração. Sobe como incenso perfumado à presença de Deus. Eu compreendo assim. Então, é necessário entender que a adoração a Deus é a nossa rendição a Deus ou a nossa entrega total a Deus sem restrição. Eu sou adorador. Nós somos adoradores. Precisamos entender, compreender isso de fato. E sabemos que adorar a Deus de fato exige muito mais do que pensamos ou imaginamos. Então, que sirva nesta noite essa fala de uma introspecção individual, que você possa olhar para você mesmo e dizer, eu estou ou não adorando a Deus de verdade? Eu sou ou não adorador de verdade? Você pode fazer isso, é necessário fazer isso. E Deus vai te ajudar. E Deus vai falar contigo. Uma das coisas interessantes é que nós precisamos de altar. O que é exatamente um altar? A gente sabe que altar é uma plataforma, né, elevada. Aqui está um grande exemplo de um altar, né, semelhante exatamente a uma mesa, onde nesse caso se realiza exatamente sacrifícios e celebrações religiosas. Aí quando eu falo de sacrifício, hoje, vê se você concorda comigo, muita gente está achando que só louvar, aí diz assim, eu estou adorando a Deus porque eu louvo a Deus. Será que está? Eu entendo, biblicamente falando, que o louvor, ele é exatamente a expressão da adoração. E o que é adoração então, pastor Cleudmar? Entre outras coisas, irmãos, adoração é sacrifício. O capítulo 22 de Gênesis, aqui no verso 5, mostra isso. Aonde estava indo Abraão e Isaque?
Eles estavam indo sacrificar. Mas ele diz, olha, fica aqui com o jumento, que eu vou ao monte e vou adorar a Deus, depois a gente volta. Então, adoração é sacrifício, louvor é a expressão da adoração. É isso que eu entendo. E a gente está vendo hoje isso saindo pela tangente. Então, primeiro, a nossa vida dedicada, o nosso altar particular, né, a Deus, é o primeiro elemento que exige. O meu altar precisa estar limpo, consertado, certo? Para louvar a Deus, para adorar a Deus. Eu não posso ter um altar desconcertado. Vocês lembram do caso de Elias, quando chegou naquela embate com 850 profetas de Azera, de Baal? Qual foi a primeira coisa que Elias fez? Consertou o altar. Faltava uma pedra no altar. E muita gente aí está sem essa pedra e dizendo que está adorando a Deus. É preciso observar isso para que tenhamos uma adoração verdadeira. Então observe, o nosso altar é a nossa vida totalmente dedicada ao Senhor, consagrada, santificada. Nós estamos muito no momento que nós vivemos, nesses tempos difíceis, como diz o apóstolo. Paulo fala com clareza em 2 Timóteo capítulo 3, da situação que ora vivemos. Deus está falando conosco, o apóstolo está falando conosco, dias trabalhosos, dias difíceis, e eu observo que a nossa vida deve estar totalmente dedicada ao Senhor, em especial no quesito santificação. E qual é para nós o conceito de santificação? O que é que eu entendo por santificação? A Bíblia é clara, santidade, santificação, é separação do mundo. Não existe outro conceito. Pode termos aqui, eu sei que nós temos hoje vários teólogos aqui entre nós, graças a Deus por isso. Mas eles não vão fugir daquilo que a Bíblia ensina. Santidade, santificação é separação. Ou como é que a gente pode interpretar 1 João capítulo 2, versículo 15, quando ele diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Qual é a interpretação teológica, bíblica? Se não separar de verdade, está afastado daquilo que nós conhecemos e sabemos que é mundo. Por que é que eu digo isso? Porque a Bíblia ensina assim. A Bíblia vai dizer que de uma fonte não sai água doce e salgada. Não é assim que diz a Bíblia? Então eu não posso ser doce e salgado. Eu preciso ver isso aí. E santidade exige separação. Sim ou não? É o que a Bíblia ensina. Aqui, ali e aonde nós chegarmos. Então o nosso altar e a nossa vida deve estar totalmente voltada para isso. Por quê, pastor? Porque existem altares pagãos. Nós estamos vivendo isso. O mundo que nós estamos vivendo mostra isso. Eu ouso dizer, talvez até de forma exagerada, não sei como vocês entenderão, mas até parece que nós estamos vivendo um outro evangelho. Quando Paulo alertou para isso e disse, não recebam, nem que venha um anjo e pregue um outro evangelho para vocês, não aceitem, é anátema. Não é assim que a Bíblia diz? Não é assim que nós aprendemos? Então existem altares pagãos. Eu tenho aqui uma série de referências, mas eu vou me privar de lê-las, de citá-las, para não ser cansativo com os irmãos, né? Mas em tudo isso, nós precisamos entender que quando eu me rendo ao Senhor, quando eu me entrego, corpo, alma e espírito, porque nós somos um ser tricotômico, né? Aí eu entendo que Deus recebe a nossa adoração. Amém? Aí eu entendo que Deus fala com a gente. Aí eu entendo que você fala com Deus e Deus lhe escuta e lhe responde. Porque o segredo não é exatamente falar com Deus, orar a Deus. O segredo da oração está na resposta. E eu percebo que hoje tem muita gente dizendo que fala com Deus. Mas a pergunta que não quer calar é essa: Deus tem falado com você? Você sabe disso. Deus só recebe a adoração de pessoas redimidas, de pessoas resgatadas, de pessoas que aceitaram mudar de vida.
Eu não estou sendo muito forte com vocês não, né? Mas é uma questão bíblica. Eu acredito que isso não pode ser diferente. Não, mas é na Paraíba. Não, a Paraíba é Brusque, é onde estiver o povo de Deus. Não tem essa história, não, esse povo esse povo não é assim. Eu uma certa vez, sabendo que só um parênteses, rapidinho, cheguei em São Paulo, me levaram para pregar numa igreja em São Paulo, mais precisamente em Osasco. E eu percebi, infelizmente, que havia uma certa discriminação. Quem é ele? É lá da Paraíba. Eu olhava assim e eu digo, será que eu estou mal vestido? E me mandaram sentar perto de um grupo de pastores, e eu percebi que uns faziam assim, sabe? Eu digo, deve ser minha roupa, deve ser meu... Mas me calei. E não é que no outro dia disseram, nós vamos ouvir o pastor da Paraíba. Eu digo, agora o negócio... Fui, atendi o convite do pastor, e a primeira coisa que eu fiz foi, tem algum paraibano aqui além de mim? Misericórdia, muita gente levou a mão. Levantou a mão, eu digo, já criei mais coragem, né? Não vou apanhar sozinho. Tem alagoano, tem pernambucano. Era só o que tinha, irmão. O pastor presidente era de Alagoas. Eu digo, então eu estou em casa, né? Graças a Deus. E eu disse para eles, de forma, como diz lá na nossa Paraíba, desaforada, mas disse, tem hora que a gente perde, né, o bom porte. E eu voltei para eles e disse, senhores, eu vim com minha passagem de volta comprada. E eu não vim aqui em São Paulo em busca de emprego. Eu tenho uma igreja que cuida de mim. Podem ficar tranquilos, né? Tive a oportunidade, estou tendo a oportunidade de falar. Se Deus me disser alguma coisa, eu digo. Se não, eu me sento, não tem problema nenhum. Mas pela misericórdia de Deus, Deus me ajudou. A igreja recebeu a palavra. E quando eu fui descer do púlpito, quase não consigo. Pastor, qual é o seu telefone? Eu digo, eu não tenho telefone, não sei, eu não uso telefone. Passei 25 dias, era para voltar com 3 dias, passei 25 dias atendendo algumas agendas. Então, irmão, aqui é o povo de Deus. O povo de Deus. Não porque eu sou gaúcho, eu sou brusquense, eu sou paraibano, de Cajazeiras, a última cidade do estado, né? Onde às vezes diz assim, pro quê, pro modo, nós vai, nós fica. Mas quando dá glória a Deus, quando diz aleluia, chega tudo no céu e a glória de Deus chega sobre nós. Então, não tem essa besteira. Voltando aqui para o assunto. A adoração verdadeira, ela traz purificação na vida do adorador. A adoração verdadeira, aqui em Êxodo capítulo 30, seria possível vermos o versículo 18 e 19. Êxodo capítulo 30, versos 18 e 19. Por favor. Está no telão ali? Muito bem. Aqui também. Farás também uma pia de cobre com a sua base de cobre para lavar. E a porás entre a tenda da congregação, o altar, e nela deitarás água. Verso 18. O verso 19. E Arão e seus filhos nela levarão as suas mãos e os seus pés. O destaque aí é para água, né? Água, observe. A água aqui fala exatamente da palavra de Deus no seu papel purificador. É exatamente isso. Quando vamos para Efésios, capítulo 5, versículo 26, Salmo 119, versículo 11, a purificação aqui é exatamente a santificação que é progressiva na vida do cristão. Tem pessoas que num culto como esse está muito santo, mas saiu ali fora depois do tempo, ele perde essa santidade. Não está certo. A santidade ela é progressiva. É hoje, amanhã e depois. Eu tenho que me esforçar para manter essa santidade, essa santificação sobre a minha vida. A adoração verdadeira a Deus, ela produz unção em nossas vidas. E aqui no livro do Êxodo, ainda no capítulo 30, por favor, amado, coloque o verso 22.
Êxodo 30, verso 22. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, 23. Tu, pois, toma para ti das principais especiarias, da mais pura mirra, 500 ciclos, e de canela aromática, metade, a saber, 250 ciclos, e de cálamo aromático, 250 ciclos. Observe, nesse contexto aqui, ele fala da unção com óleo, que é o símbolo do Espírito Santo. Apresentamos uma outra coisa, essa unção que se refere exatamente a essa santificação na vida do cristão. Este óleo, diz o versículo 25 e 26, era perfumado. Esse óleo era perfumado. O Espírito Santo, simbolizado aí pelo óleo, também pelo azeite, em nossas vidas, fala exatamente, preste bem atenção, de frutificação. Um crente adorador, ele é frutífero. Ele não consegue ficar sem frutificar. Ele é adorador, então a frutificação está na vida dele. Quando eu adoro de verdade, vem a fruição do Espírito na minha vida, que produz alegria e gozo. Eu gosto sempre de dizer que eu não consigo ver um crente cheio do Espírito Santo e triste. Não dá para entender isso, não é bíblico. A Bíblia diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas o reino de Deus é o quê? Gozo, paz e alegria no Espírito Santo, que quer dizer o quê? É uma alegria acondicional. Ou seja, eu não estou alegre porque estou com R$1.000 no meu bolso. Eu estou alegre porque o Abel disse, terminando a pregação, tio, tem R$5.000 preparado ali para o senhor. Se bem que se tiver eu levo, viu? Brincadeira à parte, né? Essa alegria do Espírito Santo não é isso, irmão. Às vezes estamos enfermos, às vezes estamos necessitados. Talvez não tenha muita necessidade de pão aqui em Brusque. Graças a Deus, vocês são tudo rico. Mas lá no meu sertão, tem muita pobreza. Recebe, irmão, pode ser uma palavra profética. Existe uma necessidade maior que aqui, eu acredito. Aqui há muitas fábricas e tal, mas deixa isso para lá. E às vezes, tem pessoas, eu visito pessoas no campo que trabalho, que a gente chega lá, Abel, não tem quase nada. Tem pessoas assim na igreja que dirijo, mas você chega lá e volta feliz da vida, com a presença do Espírito Santo naquela casa. Eu tenho visitado pessoas, e acredito que Itamar e outros, Aurélio e alguns que estão aqui, já tiveram esse tipo de experiência. Vamos visitar o irmão, quando eu não sei o nome de uma pessoa, eu chamo de Agripino. Tem algum Agripino aqui? Não. Então vamos lá, Agripino. Às vezes eu chego na casa de um Agripino, ele está enfermo, eu vou sabendo que ele está enfermo. E alguns até em estado terminal. Mas é incrível que quando eu volto de lá, eu volto renovado. Por quê? Porque quando eu começo a tentar uma palavra de consolo para Agripino, ele que traz uma para mim. Pastor, estou feliz, pastor, sei que estou enfermo, mas se eu não for curado, eu vou para o céu, ficar ao lado do meu Senhor. Isso é adoração, adorador verdadeiro, irmão. Na alegria, na dor, glória a Jesus, né? Então isso é adoração que nos leva a essa alegria e gozo. A adoração traz beleza, não só espiritual, mas física também. Quando você vê um crente cheio do Espírito Santo, você não vê feiura nele. Ele é bonito, ele brilha, é algo gostoso de você ver. A gente tem vontade de ficar perto daquela pessoa, não é assim? Por quê? Porque ele é adorador, ele é cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. É a iluminação do céu na vida dele, além de trazer saúde. Sim, crente adorador é crente que tem saúde. Observe outra coisa. O crente que é realmente adorador, ele carrega consigo paz. Paz. Que é uma das coisas nesses últimos dias que nós estamos vivendo, é muito crente sem paz. Lá na nossa Paraíba a gente diz assim, muito crente aperreado. Está aperreado por quê, meu irmão? É uma luta. Vige, meu Deus. E tem uns que dizem assim, vige Nossa Senhora, vala-me Deus. Irmãos, adorador, templo e morada do Espírito Santo, viver sem paz,
está repreendido em nome de Jesus. O Espírito de Deus se move em você. E a Bíblia diz que o que está em nós é maior do que o que está no mundo. Então eu tenho paz. Você pode dizer para quem está do seu lado com muito carinho, diga: eu tenho paz. Diga: tenho paz. Paz que vem de Deus. Nós observamos que a adoração, ela sempre é acompanhada do louvor. Por isso que eu disse no início da minha fala, que o louvor é a expressão da adoração, né? Aqui trata-se exatamente daquele incenso que nós lemos em Êxodo 30, né? O incenso que sobe à presença de Deus como cheiro suave. Quando falamos de adoração, nós descobrimos 5 elementos do incenso santo. Eu sei que talvez muita gente que já saiba, mas a Bíblia fala de uma planta chamada estoraque. Está em Êxodo capítulo 30. Meu amado, por favor, coloque aí Êxodo 30. Visualize o verso 34. Êxodo 30, verso 34. Disse mais o Senhor a Moisés: toma especiarias aromáticas, estoraque, onincha, gálbano, essas especiarias aromáticas e o incenso puro em igual proporção. São elementos da adoração. Esse estoraque é exatamente uma planta ou um arbusto que na nossa terra lá a gente chama de moita. Aqui se conhece também moita, nos roçados, acho que não, né? É um arbusto, né? Esse arbusto, esse estoraque é esse arbusto exatamente. E ele crescia no Oriente. O estoraque deixava sair de forma espontânea, livre, uma resina, um óleo. E isso indica exatamente a espontaneidade da nossa adoração para com Deus. Preste bem atenção nisso, é interessante. Ninguém adora de forma obrigatória. Você tem que adorar. Não, deve ser livre, espontânea. É assim que Deus recebe. Nós observamos que a resina do estoraque saía sem corte. Ninguém batia nela, cortava ela para que aquela resina descesse da planta. Ou seja, sem trauma, sem atropelo. E hoje nós estamos, por isso que iniciei, Abel, falando que a gente percebe hoje algumas adorações falsas, porque eu tenho visto por aí que muitas das vezes, por favor, fiquemos em pé, vamos adorar a Deus. Aí o ministro aqui fica, põe o dedo na cara dele aí, como profeta de Deus. Isso é atropelo, irmão, isso é forçar, na minha opinião, não sei se vocês pensam assim, né? Na nossa linguagem lá Paraíba diz, cutuca ele, chacoalha ele. Você vai me aperrear de jeito para me dar glória a Deus? Eu vou dar glória a Deus se eu estiver sentindo a presença de Deus. Eu sou adorador. Então o estoraque é esse símbolo que não precisava bater forte nele. O corte era simples e daqui a pouco descia aquele óleo suave. Para você adorar a Deus, só precisa do Espírito Santo estar aí juntinho de ti. E eu acredito que Ele está. Então não precisa forçar a barra, né? Não precisa. Fica essa pressão. Quer dizer, se eu não pular, se eu não correr, se eu não gritar, descabelar, eu não estou adorando. Deixa-me abrir também um parênteses aqui bem rapidinho, encontrar uma coisa. Tenham paciência comigo que é só hoje, né? Amanhã eu já vou embora. Eu fui um dia pregar num congresso, numa cidade, um congresso de jovens, e um congresso da Assembleia de Deus, da qual eu sou membro. E preguei 3 dias naquele congresso. Sexta, sábado e domingo. E no outro dia o pastor chegou e disse, pastor Cleudmar, o prefeito da cidade quer fazer um culto de ação e graça por emancipação política e vai ter um culto com todas as igrejas da cidade. O senhor não poderia trazer a palavra? Eu olhei assim e digo, posso. Não é para falar de Jesus? Posso. Bem, fiquei. Quando cheguei num ginásio muito grande, muita gente, tinha todas as denominações estavam presentes, quase todas, e disseram, a ministração do louvor vai ser com o pastor Agripino, que é da primeira igreja batista e tal.
Desculpe, não quero falar aqui de denominações, me entendam pelo amor de Deus. Mas aí o camarada começou a dizer, fiquemos em pé, e batia palma, e dançava, e aquela coisa toda, né? Que na Assembleia de Deus às vezes é pecado, ou quase sempre, né? Aí eu fiquei no meu lugar, né? Fiquei parado, tinha a mão no bolso assim, fiquei olhando, e todo mundo balançando, e batia palma, e pulava. O Agripino saiu lá de onde ele estava, chegou junto de mim e disse, o senhor não está batendo palma? Eu digo, não. Aí ele disse, o senhor acha que é pecado? Eu digo, o senhor acha que é pecado não bater? Ele foi, sei. Eu sou adorador. O que você entende de adorador? Se você acha que levantar a mão é adorar, levante. Estou certo? Adoração. Não me aperrei não, como diz no Nordeste. Me deixa adorar com disponibilidade. Então é isso que o Estourac nos ensina, né? É isso que ele nos ensina. A resina era perfumada. Isso nos fala do odor espiritual. Tem pessoas que não transmite esse odor, não deixa transparecer esse odor espiritual. É fechado, não abre mão de nada, né? É carrancudo. Não é que isso é pecado, mas na presença de Deus, irmão, a gente salta de alegria. Não é assim mesmo? É tão bonito ver um crente cheio do Espírito Santo, mão levantada, adorando. Mas tem ainda, não sei, talvez não tenha aqui, tomara que não tenha, aquele que diz, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, eu fico aqui, levanta, fico sentado, fico em pé, não precisa disso não. Tem gente assim aqui, será que tem? Não, graças a Deus. Vamos bater palma para esse cidadão. Mas de onde eu venho, tem. Eu digo, irmão, vem para cá, vem aqui. Não vou. Oxe, Deus só está lá, não está aqui também não? Existem essas coisas, né? Vocês, graças a Deus, não sabem disso. Existe uma outra planta que faz parte dos elementos da adoração, é a chamada onincha. Está também no verso 34. Vocês lembram aí? Nós lemos. O que é onincha, pastor? É um marisco. Aí fala do mar, né? O marisco ele dá no mar. E no Mar Vermelho, lá em Israel, tem muito. Eu tive o privilégio de passar por lá. Também esse marisco é encontrado no Oceano Índico. Ora, da onincha era extraído um líquido perfumado, um odor suave e era penetrante, né? Assim como a adoração e a oração tem que sair do íntimo, do profundo. Quem vai a Israel, é admirável ver lá no Muro das Lamentações a forma como o judeu adora a Deus. Eu fiquei muito feliz, muito admirado com o que via. Eles balançam assim a cabeça, né? Vocês pensam a ver que ele vai bater na parede. Mas é aquela forma forte de adorar, né? E a gente precisa aprender muito com isso. É por isso que eu disse a vocês que assim como a adoração, ela tem que sair do profundo da alma, do íntimo. Hoje em muitos púlpitos, nós não estamos vendo essa adoração real. Por isso que eu disse, o que alguns chamam de adoração, eu chamo de entretenimento. Adorar a Deus é diferente, tem que vir da alma, tem que vir do profundo, você tem que se entregar, você tem que dar tudo de si para essa adoração. Depois, irmão, vem o gálbano. Gálbano era uma planta da Arábia, que vinha também da Pérsia ou da Índia. Uma planta também que suas plantas quebradas e moídas exalavam um perfume maravilhoso. Inclusive, diz a história que ela era amarelada, que simbolizava a morte. Amarelo é a cor da morte, né? Ou seja, a mortificação da nossa carne. O incenso, que diz aqui o verso 34, é uma pequena árvore também da Arábia que se extraía uma resina perfumada. À tarde se fazia uma incisão, um corte, né? E à noite a resina escorria lentamente. Pela manhã alguém ia lá e pegava essa resina. Quer dizer, era tudo bem orquestrado.
tudo bem programado, não era de forma aleatória, de toda maneira, de todo jeito. Não se adora a Deus de toda maneira. Eu volto a dizer, ainda era acrescentado a esses elementos o sal. E aí a gente sabe como é importante o sal, né? Seria até, talvez até desnecessário dizer a qualidade do sal, para que serve o sal. Ajuda a sarar, dá gosto aos alimentos, cria sede nas pessoas, apressa a fervura, ajuda os corpos a flutuar. A exemplo está um mar morto. Um mar morto pode alguém de 200 quilos deitar lá. Eu pude ver pessoas fortes, né? Aqui para nós, para não dizer gordinha, porque podem eles acharem que é discriminação, né? Deitada e lendo no mar morto. A quantidade de sal é muito alta, que promove isso. Facilita o aguçamento do gume cortante. Isso eu nem sabia. Tudo isso nos traz lições sobre a oração e a adoração. É tão sério, é tão forte, que, segundo a arte do perfumista, o incenso não pode ser improvisado. Não tem azeite aí, não tem improvisa. Não pode ser improvisado. Não pode. Outra coisa, o incenso não pode ser de qualidade inferior. Tem que ser uma qualidade boa. É o que a gente sempre prega. Para Deus a gente dá o melhor. Não é assim que a gente fala? Outra coisa interessante, além de levar sal, tinha que ser puro. O sal não podia ser qualquer um também. Tinha que ser santo, isto é, usado para aquele fim. Não, mas é perfumado, eu vou usar para perfumar. Não, era para um fim específico. Era moído, pisado. Isso fala também da morte de Cristo. É tanta coisa boa. Não podia ser usado para fins pessoais. Então, nós estamos percebendo que adorar a Deus é preciso. Agora, além de ser preciso, é preciso fazer uma introspecção individual. Sim ou não? Somos adoradores? Somos ou não somos? Somos. Agora, eu quero chamar a vocês aqui, só mais 5 minutinhos, para que você, se possível, e se você quiser, sem atropelo, quiser ficar em pé. E nesses 5 minutinhos, nós observarmos a nós mesmos. Nós estamos vivendo um tempo tão difícil que tem muita gente observando a vida dos outros. Essa é uma grande verdade. Há muita gente que olha muito para a vida do irmão. Mas, se possível, vamos olhar para nós nesses minutinhos só. E eu quero deixar vocês bem à vontade. Eu sei que vocês são sensíveis à presença de Deus. E Ele está aqui. Nós não temos dúvida, eu não tenho dúvida de que o Senhor está aqui entre nós. Então eu quero lhe oferecer, junto com o Espírito Santo nessa noite, um momento de adoração. Um momento de você olhar para você mesmo e dizer: Senhor, eu não estava orando assim. Eu não estava adorando assim. E eu quero que você sinta liberdade do Espírito Santo. Porque onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Eu estou sentindo a presença dEle desde que entrei aqui. Desde o primeiro louvor. Desde, aleluia, a recepção que nós recebemos pelos irmãos. A gente percebe o carinho, o amor, o respeito de cada um de vocês. A gente percebe que o Espírito Santo domina cada um de vocês. E eu já sinto Deus fazendo um movimento aqui entre nós. Um movimento divino. Um movimento santo. Um movimento introspectivo. Eu não sei, nem te conheço. Para todos aqui, com exceção de alguns 2 ou 3, eu vi antes de vir para cá. Mas o Espírito de Deus me faz sentir nesta noite, aleluia, que você precisa abrir mais o seu coração, que você precisa ser mais adorador, aleluia. Na adoração, barreiras são derribadas, caem por terra, começa a sentir, a fluir sobre vós a presença do Espírito Santo.
E eu ouso dizer agora, na autoridade do Espírito Santo de Deus, se você sentir, aleluia, necessidade de sair de onde você está e abraçar alguém, até ministrar uma palavra para este alguém, sentir a presença de Deus junto com essa pessoa, profetizar para ele inclusive, porque eu sei que aqui está cheio de profetas e profetisas de Deus. Faça isso agora. Não saiamos daqui nessa noite. Eu te amo, Deus. Você não sabe o valor de um abraço. Aleluia. De um abraço santo e ungido. Muda muita coisa. E o Espírito Santo lhe orienta, lhe dá liberdade.